Contos de fadas em português. Contos de fadas. Era uma vez um rei que tinha 11 filhos e uma filha. Ela chamava-se Elisa. As 12 crianças eram inteligentes e aprendiam depressa. Todos viviam felizes no castelo, até ao dia em que o rei decidiu voltar a casar. Ele sentia-se sozinho depois da triste morte da esposa. Uma grande cerimónia teve lugar. As crianças aguardavam pela sua nova mãe. Eles achavam que iria ser bom ter uma mãe, mas a realidade foi bem diferente. A nova rainha era uma bruxa malvada e não tratava bem as crianças. Todas se sentiam tristes por a terem conhecido. Quero ver-me livre deles. De todos eles. Para alcançar o seu objetivo, ela enviou Elisa para um lugar distante com um camponês e a sua mulher. Contou grandes mentiras sobre os 11 príncipes, o que fez com que o rei os mandasse embora do castelo. Aproveitando a oportunidade, a rainha decidiu lançar-lhes um feitiço. Vão passar o resto das vossas vidas como pássaros feios e mudos. Voem para longe! Os príncipes tinham demasiado bom coração para o feitiço da rainha funcionar totalmente. Em vez de pássaros feios, eles transformaram-se em lindos cisnes e voaram para longe do castelo. Elisa não estava feliz no sítio onde vivia. Ela sentia muito a falta dos irmãos. E quando ela fez 15 anos, foi autorizada a regressar ao castelo e encontrar-se com o rei. A rainha não queria que o rei e a princesa se encontrassem e ficou com ciúmes de ver a jovem e bonita Elisa. Ela não pode ser mais bonita do que eu. Mas fingiu ser simpática. Bem-vinda, querida. Bem-vinda de volta ao castelo. Vamos primeiro aos meus aposentos. Tenho um presente para ti. Deixa-me aplicar-te este creme no rosto e cabelo para te proteger dos olhos do diabo. O creme era um truque da rainha para tornar a Elisa feia. Quando o rei viu a Elisa, ficou furioso. Esta miúda horrorosa não pode ser a minha filha! Levem-na! Não a quero! Elisa foi atirada para fora do castelo. Quem me dera que os meus irmãos aqui estivessem. Elisa começou a caminhar em busca dos seus irmãos. Foi até à floresta onde encontrou um pequeno lago. Lavou o rosto e, para sua surpresa, voltou a ficar bonita. Era uma floresta muito densa, onde os raios solares tinham dificuldade em chegar ao solo através das árvores altas e grossas. Estava a escurecer quando ela chegou ao fim da floresta. Não se via ninguém, mas ela continuou a andar. Passado algum tempo, ouviu os passos de alguém. Elisa estava assustada e tentou esconder-se a algures. Mas antes de se conseguir esconder, encontrou uma velhota. Eu assustei-te? Sim, um pouco. Venho aqui muitas vezes apanhar bagas. Queres algumas? Sim, por favor. Eu tenho muita fome e não sei o que se pode comer na floresta. Come estas. Mas o que andas por aqui a fazer? Procuro os 11 príncipes. Viste-os por aqui? Não vi. Mas vi alguns cisnes com coroas na cabeça. Estavam a nadar no rio. Se fores até lá, és capaz de os encontrar. Elisa agradeceu à velhota e começou a caminhar em direção à margem do rio. Depois de andar durante algumas horas, foi ter ao local onde o rio se encontra com o oceano. Não está aqui ninguém? Como é que eu encontro os meus irmãos? Elisa viu 11 penas de cisnes brancos caídas junto das algas. São de facto 11. Talvez encontre os meus 11 irmãos em breve. O sol estava prestes a pôr-se. Nessa altura, ela viu 11 lindos cisnes a voarem no céu em direção à praia onde ela estava. Pousaram junto dela. E quando o sol se pôs, eles transformaram-se em 11 príncipes. Irmãos! Por fim encontrei-vos! Sou eu, a Elisa! Todos ficaram felizes por verem a Elisa. Com o feitiço da rainha, transformámos-nos em cisnes. Durante o dia, voamos como cisnes selvagens, mas quando o sol se põe, transformamos-nos em humanos.
Estamos autorizados a ir a casa uma vez por ano. Vamos ao castelo amanhã. Queres vir connosco? Claro que quero! Também quero ver-vos livres deste terrível feitiço. Na manhã seguinte, os príncipes transformaram-se de novo em cisnes. Disseram à Elisa para se sentar numa rede e transportaram a rede nos seus bicos enquanto voavam. Elisa estava a gostar do passeio. Ela conseguia ver as nuvens a flutuarem debaixo dela e também viu montanhas, florestas, cidades, aldeias e palácios a passarem por baixo deles. No fim do dia, pousaram junto de umas cavernas e decidiram passar a noite numa das cavernas. Durante a noite, Elisa, enquanto estava a dormir, sonhou que uma fada tinha vindo ter com ela. Achou que a fada era muito parecida com a velhota que ela tinha conhecido na floresta. Olá, Elisa! Eu sei o que te está a preocupar. Sim, quero que os meus irmãos se libertem do feitiço, mas não sei como o fazer. Para alcançar o que queremos, temos de ser corajosos e pacientes. Se achas que és capaz, dir-te-ei qual é o remédio. Sou capaz de qualquer coisa pelos meus irmãos. Vai picar e doer. Suportarei a dor. Por favor, diz-me qual é a solução. Existem umas urtigas especiais que crescem perto desta caverna no cemitério. Tens de as apanhar, esmagá-las até ficarem em fio e tecer 11 casacos com esses fios. Coloca os casacos sobre os cisnes e o feitiço será quebrado. Mas o mais importante de tudo é que não deves dizer uma única palavra desde o dia em que comeces esta tarefa até ao seu fim. Se falares, os teus irmãos morrerão. Ok, eu vou fazer isso. Elisa acordou a dizer isto, mas descobriu que tudo se tratava de um sonho. Procurou os irmãos, mas eles tinham ido embora. É o momento certo para dar início à tarefa. Elisa saiu e começou a apanhar as urtigas. Elas picavam-na e faziam doer, mas Elisa continuou a fazer aquilo que tinha começado. Apanhou algumas urtigas, levou-as para a caverna e esmagou-as até obter fios. Um rato observava o que Elisa estava a fazer. Achou aquilo interessante e começou a ajudá-la. À noite, quando os seus irmãos regressaram à caverna, encontraram Elisa a fazer algo misterioso. O que estás a fazer, Elisa? Por que não respondes, mana? Não estejas calada. Por favor, diz qualquer coisa. Acho que ela está a fazer qualquer coisa e não quer falar até chegar ao fim. O irmão mais novo foi ter com Elisa e olhou-lhe para as mãos. Viu as picadas e as queimaduras nas mãos de Elisa e ficou com lágrimas nos olhos. 2 das suas lágrimas caíram nas mãos de Elisa e apaziguaram a sua dor, e ela adormeceu. Elisa continuou com a sua tarefa durante muitos dias. O rato ajudava-a de boa vontade. Elisa terminou de cozer um casaco e começou a preparar o seguinte. Um dia, estava ela a apanhar as urtigas quando ouviu um barulho muito alto por perto e decidiu regressar à caverna. Mas uns cães e alguns caçadores cercaram-na. Todos eles vestiam boas roupas. Um jovem muito bonito desceu do cavalo e aproximou-se de Elisa. Olá, boa noite. O que estás aqui a fazer? Posso ajudar-te? Não te posso deixar aqui neste lugar selvagem. Sou o rei desta terra. Por favor, volta comigo para o palácio. Lá estarás em segurança. Elisa não teve outra opção senão ir com o rei. Chegaram então ao castelo, antes do pôr do sol. Era um castelo muito bonito, mas a Elisa não era feliz lá. Chorava muitas vezes ao dia, lembrando-se dos seus irmãos. O rei tinha trazido com ele o fio e o casaco que Elisa estava a tecer. Trouxe todos os teus pertences, para que assim te possas sentir em casa. Bonito sorriso! Acho que me vou apaixonar por ti. Elisa não tinha trabalhado até aí e começou a cozer os casacos a partir do fio. Cozeu 10 casacos. Quando estava prestes a cozer o último, ficou sem urtigas. Pensou então em ir a um cemitério perto do castelo e apanhar algumas urtigas. Nessa noite, saiu do castelo e procurou o cemitério. Quando Elisa estava a apanhar as urtigas, o conselheiro do rei e os seus homens cercaram-na. Aqui estás tu. O que estás aqui a fazer? A apanhar urtigas? Para quê?
Deve ser para alguma magia. Eu bem achava que eras uma feiticeira. E agora tenho a prova. Vossa Majestade? Eu não acreditei nos meus homens e, afinal, levem-na ao tribunal amanhã. Os juízes decidirão qual o seu castigo. Ela deverá ser morta em frente de toda a população. Ou morrer debaixo da pata de um elefante. As bruxas não são permitidas no nosso país. Ela deve morrer amanhã, o mais tardar. Foi decidido que Elisa deveria ser banida para uma ilha longínqua, longe do castelo. Foi então metida numa cela sombria, onde era suposto passar a sua última noite. Nessa altura, a porta abriu-se e todos os seus casacos e o fio foram atirados lá para dentro. O rei mandou entregar-te isto. Vai manter-te quente. Esta é a minha última chance de cumprir a tarefa. Mas preciso de mais urtigas para fazer o fio necessário. Nessa altura, Elisa viu o rato na janela da sua cela. Começou a trabalhar rapidamente. O rato não parava de correr entre a cela e o cemitério. Apanhou muitas urtigas e levou-as a Elisa. Ela cozeu o seu último casaco até a levarem na manhã seguinte. Estava ela sentada numa carroça e continuava a cozer o casaco, sem se deixar perturbar pelas centenas de pessoas que se tinham reunido para a ver. Os 10 casacos estavam colocados a seus pés. A carroça estava prestes a chegar ao barco que iria levar Elisa para longe. Naquele preciso momento, ela ouviu um som familiar. Elisa olhou para cima e viu os 11 cisnes a voarem sobre a sua cabeça. Eles colocaram-se em volta da carroça para a protegerem. Elisa tinha completado o seu último casaco. Atirou os casacos sobre os cisnes um por um. E os cisnes transformaram-se em 11 lindos príncipes. Ela é nossa irmã e está inocente. Salvei os meus irmãos. Agora já posso falar. Não sou uma feiticeira, mas estava a tentar salvar os meus irmãos do feitiço de uma feiticeira. A princesa contou toda a história ao rei. O rei sentiu-se envergonhado pela forma como tinha tratado Elisa. Peço-te que me perdoes por ter duvidado de ti. Queres casar comigo, por favor? Sim. Todos no castelo estavam muito felizes por saberem as novidades sobre o casamento do rei. Os 11 príncipes compareceram ao casamento real. Mais tarde, o rei, juntamente com a rainha Elisa e os 11 príncipes, capturaram a rainha má e prenderam-na para sempre. O rei foi libertado do feitiço da bruxa e todos viveram felizes para sempre.